gostaria de falarmos de grupos, elites e partidos. São três categorias que, na verdade, se aplicam à democracia liberal, né? Aquela democracia que os socialistas chamariam de democracia burguesa. Então, são instrumentos de análise alternativos, digamos assim, a falarmos em classes sociais. A análise marxista, materialista, privilegiaria sobre todas as categorias, a categoria da classe social, entendida lá por Marx como a divisão da sociedade entre aqueles que possuem os meios de produção, né, que possuem terra, capital ou trabalho, que são a classe dominante, no caso, o capitalismo e a burguesia, e aqueles que não os possuem, que são os trabalhadores ou o proletariado. Né? Os trabalhadores só têm o seu próprio trabalho para vender, para ganhar a vida. Então, essas categorias de grupos, elites, partidos, são categorias liberais, né? São categorias, sobretudo, utilizadas na ciência política americana, hoje em dia, partindo do pressuposto de que existe uma certa autonomia da política, ou seja, que Marx estaria errado e, portanto, a política não seria meramente um reflexo da economia, a política não seria um mero reflexo da divisão econômica da sociedade em classes sociais, em duas classes antagônicas, de modo que o que é bom para a burguesia é ruim para o proletariado e vice-versa. Então tá certo. Primeira categoria são os grupos. Os grupos são diferenciados na tradição da ciência política, como eu disse, sobretudo americana nos dias atuais, em duas subcategorias, que seriam grupos de interesse e grupos de pressão. Né? O que cada um desses grupos faz, ou o que cada um desses grupos está claro no seu nome. Né? Um grupo de interesse é um conjunto de pessoas que tem algo em comum. Né? Então, o conceito de grupo de interesse é bastante largo, bastante elástico, para comportar quaisquer interesses comuns que as pessoas tenham. Detalhe, mesmo que as pessoas nem saibam disso. Né? Então, um bom exemplo nos dias atuais são as comunidades virtuais. Né? No moribundo Orkut, era um pouco mais claro ver isso do que no Facebook, né? Porque no Facebook não se chamam comunidades virtuais, são páginas de fã, né? Fanpage. Então, no moribundo Orkut, na época em que era a principal rede social no Brasil, né? Depois chegou o Facebook e virou o jogo, o sujeito podia participar de 1000 comunidades virtuais. Daí a gente vê em quantos grupos de interesse cada um de nós pode ser inserido. Né? Você tem grupos de interesse de acordo com suas preferências musicais, cinematográficas, acadêmicas, esportivas, políticas, claro, né? Econômicas, por aí vai. Então, grupos de interesse são um conceito que é bastante amplo, né, como eu ia falando. Imagine lá nas antigas comunidades virtuais
que você participasse de um grupo, uma comunidade virtual de fãs de MPB, fãs de música popular brasileira. O sujeito que mora lá no Japão, nem te conhece, provavelmente nunca vai ouvir falar de você, também está no grupo. Eles estão no mesmo grupo de interesse pela afinidade do gosto musical. Né? E assim é a mesma coisa. Você pode torcer para um time, ali naquela comunidade do time tem milhares de pessoas que você nunca verá pessoalmente, das quais você sabe muito pouco, apenas que elas também torcem para o mesmo time e aquilo que eventualmente elas quiserem revelar nos seus perfis. Né? Então, um grupo de interesse é esse conceito que realmente é o que o nome diz: conjunto de pessoas que têm alguma afinidade, têm algum interesse em comum, mesmo que essas pessoas sequer se conheçam. Se se conhecerem, melhor ainda, né? Mas não muda nada, continua no mesmo grupo de interesse. Certo. Um conceito um pouco mais exigente é o conceito de grupo de pressão. Quer dizer, nós podemos ver um grupo de pressão como uma espécie de grupo de interesse. Só que para ser grupo de pressão precisa de algo mais. Né? Aqui já é preciso que as pessoas tomem iniciativas em conjunto, que exerçam, em outras palavras, a pressão, que tem o nome técnico de lobbying. Né? Então, se você faz parte de um grupo de interesse junto com outra pessoa, mas vocês não agem em conjunto, vocês ficam apenas no grupo de interesse. Mas, se vocês se organizarem para pressionar quem tem poder para lutar por uma determinada causa, por mais distinta, né, que essas causas possam ser, você já está no grupo de pressão, você já está fazendo um lobby. Né? Essa época de Copa do Mundo, me lembro, uns anos atrás, quando havia uma grande pressão popular pela convocação do jogador, hoje deputado, Romário. Né? E aí, o técnico da seleção brasileira, na época, Zagallo, disse que ele não cederia ao lobby do Romário. Quer dizer, a pressão para que Romário fosse convocado. Né? Quer dizer, essas pessoas que ficaram na imprensa, nas conversas do dia a dia, de alguma forma requisitando, pressionando pela convocação de Romário, agiram como um grupo de pressão. Né? Grupo de pressão, digamos aí, bastante fugaz, ad hoc, né, como se diz no direito, especificamente para aquele caso, para aquela ocasião. Outra maneira de falar ad hoc, mas não é não, é ad hoc. Né? Agora existem grupos de pressão mais consistentes, um caráter duradouro, se não permanente. Né? Então, pense aí, sindicatos. Aproveitando o gancho, podemos analisar a questão das negociações em torno da paralisação ou não dos ônibus. Né? Sindicato dos rodoviários
se reuniu ontem com o sindicato dos patrões, fizeram 8 reuniões, os patrões não apresentaram sequer uma contraproposta. Né? Os rodoviários colocaram sua proposta de 16% de aumento, plano odontológico, né? Era uma proposta ambiciosa demais, são coisas até relativamente pequenas, né? Tem muita pena para os rodoviários, no sentido que é muito sacrificante a profissão, né? A rotina. Pressão por horário, imagina, o cara tem que cumprir horário nas condições que a gente tem as ruas, né? Buraco, motorista impaciente, né? De vez em quando tem uma batida envolvendo ônibus, e batida envolvendo ônibus geralmente não é brincadeira, né? Então, o sindicato é um exemplo clássico de grupo de pressão com caráter permanente, né? Com caráter organizado, formalizado, etc. Sim? Quando a batida, a pneu, alguma coisa, é geralmente salário mínimo, não é? Creio que sim. Não posso dizer com certeza, mas creio que sim. Diga. Como é que o lobby é crime? Eu tenho visto muito sobre isso. Então a pergunta é boa. Eu não tenho acompanhado mais, nos tempos para cá, a tramitação, mas já há alguns anos se procura legalizar o lobby no Brasil, né? Quando a gente fala no lobby, quer dizer, que é a mesma coisa do que a pressão, geralmente as pessoas lembram de empresas, né? Os grandes lobbies são para defender interesses empresariais e atuam com muita insistência, sobretudo no Congresso Nacional. A pressão, sei lá, que a empresa de cosméticos ou de remédios faz para que o Ministério da Saúde aprove políticas que atendam seus interesses, né? Olha aí, interesses, né? O grupo de pressão é sempre um grupo de interesses. Aqui, uma espécie dentro do mesmo gênero, né? Então, o lobby, até algum tempo atrás, era totalmente proibido no Brasil. O que eu sei é que tem tido todo um movimento para flexibilizar isso, até para tornar o lobby legalizado, como é nos Estados Unidos, né? Com a ideia de que daria maior transparência ao jogo político. Mas eu também tenho minhas dúvidas. A única convicção que eu tenho na questão do lobby aí das empresas é que, legalizado ou não, ele continuará existindo, né? Durante todo o tempo que foi totalmente legal, o que você mais via, como ainda vê bastante, são grupos de lobby em Brasília, né? De empresas atuando sobre parlamentares. Quando eu era aluno do ensino médio, eu tinha um colega de curso de inglês que acabara de se formar em ciência política, né? Aí eu fiz a clássica pergunta: o que o cientista político faz? Aí ele falou: lobby. Apesar disso, eu não desisti da profissão, né? Pois é, não estou fazendo lobby, mas o lobby é poderoso, né? Aí, numa leitura marxista, mais uma vez, diria o seguinte: é a burguesia representando seus interesses, é a política se impondo ao Estado, né? É a política, não, é a economia, são as forças da classe dominante impondo seus interesses ao Estado. É uma outra leitura possível. Alguém ia perguntar alguma coisa? Não? Certo. Então, o lobby nada mais é do que a pressão que se exerce sobre quem decide. Quem decide se for no espaço público é o governo, são as pessoas, como a gente viu em outra aula, o governo são as pessoas que decidem em nome do Estado, né?
Então é para elas que é direcionada a pressão, é para elas que é direcionado o lobby. Mas veja que o conceito de lobby ele pode ser extensivo à pressão sobre qualquer poder que decida, seja público ou privado, né? Tem um livro chamado Lobby, defendendo justamente a legalização do lobby, um livro já de algum tempo atrás, que fala o seguinte: um exemplo de lobby na antiguidade foi a negociação para ver se era possível salvar Sodoma e Gomorra. Quem foi que negociou com Deus? Que eu não lembro mais. Alguém lembra aí? Antigo Testamento? Enfim, houve alguém cujo nome eu não me lembro mais, Ló, né? Que negociou diretamente com Deus sem sucesso, porque Deus havia decidido destruir as cidades de Sodoma e Gomorra devido às suas perversões, né? Devido à sua incredulidade, devido à sua rebeldia com relação aos ensinamentos. Então, lobby pode ser entendido também como negociação? Pressão. Negociação pressionando. Eu peguei a primeira vez que eu ouvi falar em lobby, eu peguei um trecho de uma conversa e eu não estava conseguindo entender porque eu vim fazer o lobby, mas o lobby é proibido. E eu fiquei sem entender a questão, por isso que eu... Exato. Então, eu entendi o lobby é uma negociação. Nesse caso específico é bem claro isso, né? Só um pouquinho. O lobby roga a Deus o seguinte: não destrua as cidades, não destrua Sodoma e Gomorra. Aí Deus diz: se eu encontrar tantos justos, sei lá, 50 justos, não destruirei. Aí ele vai à procura de 50 justos, não encontra. Aí não, 40, pode ser 40. Se encontrar 40 justos, não destruirei. Aí não encontra. Vai voltando várias vezes, até que não tem jeito, Deus desiste e resolve destruir as cidades, né? Mas porque praticamente não havia justos por lá, né? Diga. Eu acredito que nesse questionamento de Ló com Deus, não foi totalmente um fracasso de Ló, mas sim um fracasso do povo, quer dizer, sim, quando Ló sugeriu para Deus de 100, de 50 e de 10, e que Ló foi buscar e que não encontrou, que até que a mulher de Ló tornou-se uma estátua de sal, né, porque a riqueza era muito grande, a prostituição também muito grande. Então as pessoas se voltavam muito para isso. Então por isso que Deus ele veio para consumir a terra, entendeu? Em fogo. Por isso aconteceu. Não foi um fracasso de Ló, foi um fracasso das pessoas que não quiseram ouvir a mensagem que Ló pregava. Perfeito. A culpa aí no caso não é do negociador, é daqueles que estão ao redor deles, é daqueles que ele está representando, né? Na verdade. Então, perfeita a tua colocação. A culpa muitas vezes do fracasso da negociação não é do negociador, mas daqueles que o negociador está representando, né? Então veja, aí no caso não houve um Estado, aí o poder sobre o qual se exercia a pressão era o próprio poder divino, era o próprio Deus, né? Então o lobby não é só sobre os governos, é sobre qualquer poder que tenha capacidade decisória, qualquer poder decisório. Tudo bem? Entendido? Tranquilo. Então, a gente vê que todo grupo de pressão é um grupo de interesse, não é isso? Sim. Todo grupo de interesse é um grupo de pressão? Não. Porque nem todo grupo de interesse se organiza e consegue fazer pressão, né? Como a gente falou, tem grupos de interesse que as pessoas nem se conhecem. A pessoa, grupo de interesse, consumidores de Coca-Cola no mundo, né? Que pressão Grupo vai ser, de milhões, talvez de bilhões, talvez não, com certeza de bilhões de pessoas, a maioria das quais nem sequer se conhecem, né? Todo mundo vai reclamar da rua mal, uma conservada, não tem ninguém organizado. Ou tem e não é ouvido, né? Tem
um bueiro aberto aqui no Turu, eu moro aqui, né? No bairro, que eu caí nesse bueiro acho que em 2012. Está lá aberto até hoje. Está lá aberto até hoje. Não, às vezes bota uma árvore, bota um negócio, eu digo, não se conserta a situação. Está revoltado. Enfim. Continuando. Outro conceito interessante para se pensar em categorias políticas, né, é o conceito de elites. Elites indicam sempre uma minoria, né? E aí nós vamos ter, no século XIX, o desenvolvimento da chamada teoria das elites. Se vocês procurarem no dicionário de política do Bob teoria das elites, não procurem na letra T, procurem na letra E mesmo, que está assim, elites, vírgula, teoria das. Né? Então a teoria das elites vai dizer no século XIX algo que quando a gente coloca, quando a gente expressa, parece óbvio, mas algo que tem consequências profundas para a vida política. Me refiro à lei de bronze das oligarquias, vou falar daqui a pouco. Antes disso, cabe apenas dizer o seguinte: os teóricos das elites são considerados discípulos de Maquiavel. Em que sentido? Naquele sentido do espírito científico, de querer enxergar a política tal qual ela é, doa a quem doer. Né? Então, eles vão, na verdade, com esse espírito, se opor a uma parte do pensamento de Aristóteles, que é a ideia das formas de governo. Formas de governo. Por quê? Porque a formulação fundamental da teoria das elites é uma lei que muitas vezes eu penso que deve ser a única lei da ciência política. Única lei no sentido mais estrito da palavra, como uma regularidade no tempo e no espaço, até onde eu saiba, sem exceções. Então, a única lei da ciência política provavelmente é esta aqui, a lei de bronze das oligarquias. Não é lei no sentido jurídico, é lei no sentido científico. Uma lei da ciência, algo que se repete universalmente em qualquer tempo e lugar. Né? O que diz então essa tal lei de bronze das oligarquias? Né? Ela diz o seguinte: em todo grupo humano, o governo é de uma minoria. Sempre, qualquer momento da história, uma minoria que exerce o poder de fato. Dito assim, parece algo óbvio, mas essa ideia só foi formulada, transformada numa teoria no século XIX. E aí, qual é a consequência disso? A consequência é que o famoso quadro das formas de governo de Aristóteles, que eu tenho a impressão de já ter colocado aqui, talvez até mais de uma vez, vai sofrer profundas alterações. Porque Aristóteles vai cruzar o quê? O número de governantes, não é isso? Com a qualidade do governo. E vai chegar à seguinte tabelinha. Existem formas puras de governo, boas, né, portanto, de valor positivo. Bom dia. E existem formas viciadas. Aqui um juízo de valor negativo.
Aí Aristóteles vai dizer, já falei disso aqui, não falei? Não? Não mais? Não. Então confie o quadrinho, isso aqui é clássico. Pode ser um governante só. Se for um governante só, para Aristóteles, é uma monarquia. Lembraram agora? Só que toda forma pura de governo, mais cedo ou mais tarde, se corrompe. Então a monarquia, mais cedo ou mais tarde, vira tirania. Qual é o critério que Aristóteles tem para dizer se uma forma é pura ou viciada, boa ou corrompida? Ele vai dizer assim: nas formas boas, nas formas puras, que estão aqui nessa coluna, o governo é exercido para o bem comum. Então, pode ser um só, mas ele governa para o bem comum, governa para a coletividade como um todo. Nas formas viciadas, ou corruptas, ou ruins, o governante governa apenas para si próprio. Então, você pode ter aqui um bom rei, um bom monarca, que no início governa para a coletividade. Só que mais cedo ou mais tarde ele vai começar a governar para si mesmo, não para a coletividade. Essa é a ideia de Aristóteles. Isso vai ocorrer com todas as formas de governo. Segunda possibilidade é que o governo seja de poucos. A aristocracia, se for um bom governo de poucos, na verdade a aristocracia era a forma de governo favorita de Aristóteles. Ele acredita no governo de poucos, no sentido de que seriam poucos porque seriam os mais preparados. Seria a aristocracia se esses poucos governassem para o todo, para o bem comum. Então, ele acha que isso é provável de acontecer. É a forma preferida dele, né? Poucos, os mais preparados, governando para o bem comum. Só que ele não se ilude. Mesmo para a forma de governo favorita dele, vale o conceito de que toda forma pura se torna viciada. Então, mais cedo ou mais tarde, esse grupo de poucos, ou outro grupo de poucos que o suceda, vai começar a governar apenas para si mesmo. Né? Aí vira aquela palavra estranha ao vocabulário político brasileiro e particularmente maranhense. OLIGARQUIA, oligarquia. Né? Palavra que certamente é novidade. Ok. E na última linha vem a discórdia entre a terminologia de Aristóteles e o senso comum. No livro de Norberto Bobbio, chamado A Teoria das Formas de Governo, ele esclarece esse mal-entendido. Ele vai dizer o seguinte: o governo do povo, para Aristóteles, quando é um bom governo, quando é uma forma pura, ele chama em grego de politia, que o Bobbio não traduz, mas que pode se traduzir como poliarquia. Um governo com vários centros de poder. Poder disperso pelo povo. O povo governando. Seria o bom governo do povo. Agora, existe um mau governo do povo, que é quando o povo está sendo manipulado, ele está sendo guiado na direção que um determinado governo quer. Aí, para estranhamento geral, o mau governo do povo, Aristóteles, contrariando o senso comum, vai chamar de democracia. Aqui é que está a confusão. Por quê? Porque o senso comum, e não é o senso comum de hoje, é o senso comum da época de Aristóteles, lá na Grécia Antiga, já chamava de democracia o bom governo do povo.
e chamava de mau governo do povo o quê? Demagogia. Gogia tem o sentido de guiar, como pedagogia. Então a demagogia é quando o povo é guiado, quando ele é manipulado. Vida de gado, é isso aí. As pessoas são guiadas como gado, de acordo com os interesses do governante, dos meios de comunicação, das empresas, né? De quem tenha interesse em guiar as pessoas. Geralmente para o abismo, mas tudo bem. Então, por que eu estou falando novamente dessas formas de governo de Aristóteles? Porque se a lei de ferro, ou lei de bronze, dependendo da tradução, das oligarquias estiver certa, o que vai acontecer com essa tabela? 1 minuto para pensar. O que diz a lei de bronze das oligarquias? Que sempre é uma minoria que governa. Então o que vai acontecer com a tabela de Aristóteles? Sempre é uma minoria que governa. Então, que alteração que a teoria das elites vai fazer no quadro aristotélico? O poder sempre está nas mãos de uma minoria. Minoria, em outras palavras, quer dizer poucos. Então está aqui a minoria. Se o poder está sempre nas mãos de poucos, adeus primeira linha e adeus terceira linha. Primeira linha, por quê? Porque ninguém governa sozinho. Pode até estar no papel que o sujeito é o governante único do país, mas na prática não é assim. E a gente está vendo, a teoria das elites é maquiaveliana, ela tem um espírito científico, ela não está preocupada com o que está no papel, com a formalidade jurídica, ela está preocupada com o jogo de poder de fato, não de direito. Então, de fato, ninguém governa sozinho. Por exemplo, quando foi criado o Estado soberano português, lá em 1385, depois da Revolução de Avis, o monarca, o rei de Portugal, se tornou soberano. Mas a primeira coisa que ele fez foi o quê? Foi chamar funcionários, milhares de funcionários, para ajudá-lo a governar. Então, por mais centralizador que um governo seja, por mais que seja uma ditadura, não tem jeito, ninguém consegue governar sozinho. Né? Então, isso aqui é meramente formal para a teoria das elites. O que vale não é o formal, é o real. Uma teoria realista, como Maquiavel. Né? E também, sinto informar-nos, mas se a teoria das elites estiver correta, que eu acredito que ela está correta, democracia também é uma ilusão, porque mesmo nos regimes democráticos o poder é exercido por uma minoria, em nome da maioria. Em nome da maioria pode ser, mas a gente está falando não de formalidade, estamos falando da realidade factual. Por isso que é ciência política, né? Mas a preocupação é muito mais realista, é ver o empírico, o factual, o concreto. Então, concretamente, o poder sempre está nas mãos de poucos. A esperança que existe é só essa aqui, que esses poucos sejam uma aristocracia e não uma oligarquia. Né? Certo? Então tá. A lei de bronze das oligarquias é explicada por uma outra formulação teórica da teoria das elites, que é a teoria da minoria organizada. Ela vai completar a lei de ferro ou lei de bronze. Como? Dizendo assim:
é mais fácil organizar uma minoria do que uma maioria. Não é verdade? O que é mais fácil montar? Um seminário com um grupo de 5 ou com a turma inteira? Claro que é muito mais fácil, é muito mais eficaz organizar uma minoria. Então isso explicaria por que é sempre uma minoria que governa. Porque é mais fácil organizá-la do que organizar a multidão, organizar o povo. 200 milhões de brasileiros. Né? Certo? Então tá. Sempre uma minoria governa porque é mais fácil organizar uma minoria do que a maioria. Perfeito. Um outro postulado da teoria das elites. Circulação das elites. Circulação das elites. O que esse postulado diz é que se existe alguma esperança de que o bem comum seja atendido, ela está na circulação das elites. E a chamada democracia, né, entre aspas, do voto, pelo menos permite isso. Então, a luz no fim do túnel, para que o bem comum seja realizado, na teoria das elites está na circulação das elites, ou seja, pelo voto, o eleitor tem oportunidade, se ele não votar sempre nos mesmos, de renovar a elite no poder. Hoje eu elejo uma elite, amanhã eu elejo outra. Assim, eu penso que tenho maiores chances de acertar um dia, de encontrar uma elite que não seja uma oligarquia, mas uma aristocracia, uma elite que pelo menos governe para o bem comum. Então, existe essa esperança. Né? É o que resta de esperança de realização do bem comum depois da teoria das elites. E ligado a tudo o que foi falado antes, sobretudo a teoria da minoria organizada e a lei de bronze, um dos teóricos das elites, chamado Robert Michels, o último aqui, vai estudar, sobretudo nos partidos socialistas, que eles eram socialistas, o fenômeno da oligarquização. O que, se nós conhecemos a teoria da minoria organizada, não é nenhuma surpresa. Ele vai dizer o quê? Em todo partido, assim como em todo governo, em todo grupo humano, uma minoria vai mandar. Então ele se preocupava com isso. Né? Você pega o exemplo do PT. Durante a maior parte da história do PT, o PT teve 11 facções dentro de si. 11 grupos com visões divergentes. Mas que, apesar das divergências, se uniam para formar um partido de massa, né? Um grande partido com chance de vencer as eleições. Um desses grupos, o grupo dito mais moderado, do Lula, do Zé Dirceu, hegemonizou o partido, quer dizer, impôs a sua visão política ao resto do partido. Isso, para a teoria das elites, é inevitável. Tudo bem, não necessariamente teria que ser aquele grupo, mas algum dos grupos tomaria conta do partido. Correria mais cedo ou mais tarde. Então, isso gera, claro, reações. O PT, lá no iniciozinho, no seu terceiro congresso, em 1980, decidiu oficialmente que o partido abriria a mão da perspectiva revolucionária. Quer dizer, o partido não tinha como finalidade a tomada violenta do poder, como pregam os socialistas, como pregava Marx. Porque a ideia, o nome Partido dos Trabalhadores leva a uma ideia de luta de classes. Inclusive, o professor Joãozinho Ribeiro, meu colega, tem um artigo interessante que ele publicou uma vez no Jornal Pequeno, contando que o nome original do partido não era PT, não era para ser PT.
é que a Justiça Eleitoral, na época ainda, no fim do regime militar, barrou a primeira opção do nome do partido, que era PCT, Partido da Classe Trabalhadora. Aí, para ficar mais explícito aí da ideia de luta de classes, né? Partido de classe. Mas a Justiça Eleitoral, conservadora, militar, achou o nome ousado demais, né? E vetou. Aí ficou Partido dos Trabalhadores. Então, havia, durante a maior parte da história do PT, apesar disso, apesar do partido ter renunciado à revolução e ter aceito o caminho da democracia, né? O caminho da reforma, o caminho da social-democracia, né? Se disser para um petista menos esclarecido que ele é social-democrata, ele vai xingar, vai achar que está chamando ele de PSDB. Não. Está dizendo que na prática é o partido que chega mais próximo de praticar a social-democracia, que é um Estado amplo, com políticas sociais, né? O Estado que o PT procura fazer. Porque o partido que tem o nome de Social-Democracia Brasileira, que é o PSDB, já virou neoliberal há muito tempo, né? E o neoliberalismo é o contrário em termos de política econômica. Porque se dentro do capitalismo a social-democracia é um Estado amplo, cheio de responsabilidade, de funções, o neoliberalismo é o contrário, é o Estado mínimo. O ideal para o neoliberal é que o Estado só cuide da segurança. Saúde, transporte, privatiza tudo. Né? Isso não é social-democracia, isso é neoliberalismo. Então, sempre costumo dizer, o PSDB, se assumisse o que realmente faz, né, nos governos, se chamaria PNLB, Partido do Neoliberalismo Brasileiro, e não da Social-Democracia Brasileira. O PT também, se quisesse botar mais explícito o que ele realmente faz, seria PSDB o nome, Partido da Social-Democracia Brasileira, porque ele tenta, né, uma social-democracia, não é um partido revolucionário. Tanto é que os grupos revolucionários, depois de um tempo, depois que a hegemonia do grupo moderado se torna muito forte, visível, né, irresistível, saem do partido e vão fundar outros partidos mais radicais, né? PCO, PSTU, PSOL, por aí vai. O Verde também, o Verde já virou uma coisa tão sem sentido que até a Marina já saiu de lá, né? Mas, enfim, no início era. Então tá. Fundadores da teoria das elites, lá no século XIX, 2 italianos e um alemão, 2 conservadores e um progressista, socialista. Então, vendo que existem teóricos das elites conservadores e marxistas, nós observamos que é possível mais de uma leitura do fenômeno das elites. Tem uma leitura conservadora, né, que vai pegar a lei de bronze e vai dizer: olha, é sempre uma minoria que está no poder. Então está tudo certo. Só aí o conservador pode dizer, geralmente é aquele que está no poder, né? Então está tudo certo. Você não reclama do meu governo, porque ele não atende o povo, não sei o que, porque nenhum governo atende o povo mesmo, deixa o meu em paz, deixa o rapaz em paz. Né? Essa é uma leitura possível, é a leitura conservadora. E tem a leitura do esquerdista, né, do socialista Michels. Esse é o nome que derruba todo mundo na pronúncia. Eu achava que era Michels. Tem gente que acha que é Michels. Nem Michels nem Michels. A pronúncia correta é Michels, é alemão. Né? Porque a hegemonia do inglês é uma coisa tão forte que se a gente não se vigiar, a gente pronuncia qualquer língua estrangeira como se fosse inglês. Né? Tem o nome daquele cachorro Pug, que é um nome de origem chinesa. Então eu acho que é Pug mesmo. Mas aí, outro dia eu estava com a minha esposa no pet shop, levar Valentina para banhar. E tinha uma coisa muito curiosa lá no pet shop, um Pug preto, né? Lindo.
Aí minha esposa falou, poxa, nunca tinha visto um pug preto. Aí a moça do pet shop corrigiu, entre aspas, né? Pug não, pug. Tomar cuidado, a gente cai nessas armadilhas. Eu mesmo falava o nome de um autor, que é um social-democrata, é um alemão, Edward Bernstein. E é interessante que o Edward em alemão é com U mesmo, né? Não é como no inglês que é W. Só que eu, por influência do inglês, falava com pronúncia inglesa, falava Bernstein. Até que um professor meu, Vamilé Chacon, professor lá da UNB, que morou muito tempo na Alemanha, fala alemão fluentemente, me corrigiu. Não, em alemão é Bernstein mesmo, não é Bernstein. É Michael Schumacher, não é Michael. Oi? É Michael Schumacher. Michael, né? Schumacher, que quer dizer, olha como o alemão é parecido com o inglês, shoemaker, fazedor de sapato, sapateiro. Né? Que é o mesmo nome daquele político espanhol, né? Sapateiro. Mas enfim, isso é outra história. Então, os pais fundadores são esses que nos mostram que, perante o fato de que sempre uma minoria está no poder, você tem várias posturas aí no plano do dever ser, agora sim no plano prescritivo, diferentes. Você pode dizer, é uma minoria que está no poder, minoria sempre governa para si mesma, então tanto faz. Postura mais comodista, né? Ou então você pode dizer, é uma minoria, então a maioria tem que pressionar essa minoria para que ela faça o que a maioria quer. Aí é uma visão mais progressista, né? Mais com aspirações democráticas, pelo menos. Né? Tudo bem, pessoal? Existe uma outra organização importante na vida política, mais oficial, né? Que são os partidos políticos. Partidos políticos. O partido político, refazendo o nosso desenho aqui, para incluí-lo, ele se encontra assim, dentro do grupo de pressão, que por sua vez está dentro do grupo de interesse. Então aqui é gênero, espécie e subespécie. Quer dizer, o partido está uma categoria abaixo do grupo de pressão. À medida que a gente vai caminhando para o centro aqui, são maiores a exigência para você caracterizar um grupo. Quer dizer, o partido é grupo de interesse? É. Pessoas que estão no partido têm um ou até vários interesses em comum. Não é isso? É um grupo de pressão? Com certeza. Né? Luta por esses interesses, faz lobby, faz pressão junto a quem decide, por causas ambientais, trabalhistas, até revolucionárias às vezes. Né? Só que ele tem algo que é específico dele, algo que o grupo de interesse não tem e que o grupo de pressão não tem. É que o partido é feito para competição eleitoral. Essa é a diferença. Então, se você pensar, por exemplo, PT, MST e CUT. Nas eleições só compete o PT. Porque os candidatos do PT são ligados ao MST e à CUT. É verdade. Eles vêm todos, digamos assim, no mesmo saco, da mesma base social. Né? Lá dos anos 80, final dos anos 70. Mas quem pode competir nas eleições, pela legislação eleitoral, é só o partido. Né? Você já viu? Fulano de tal, deputado do MST. Não tem. Pode dizer, deputado ligado ao MST, tudo bem. Mas ele não está representando ali oficialmente o MST. Está representando o partido, o PT ou outro partido. Né? Certo? Então, a diferença aqui é a competição eleitoral, inclusive, no Brasil, diferentemente dos Estados Unidos, é obrigatório o sujeito ter partido para exercer o mandato.
para competir, não é nem para exercer o mandato, exercer quando ganha. Né? Nas eleições, o sujeito tem que ter partido. Para nós parece muito natural, né? Mas compare com a realidade dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, na prática, 2 partidos polarizam a vida política, o democrata e o republicano. Existem outros, tem até partidos socialistas nos Estados Unidos, mas são nanicos, tem pouquíssimos representantes. Né? Até um tempo atrás, o Partido Socialista tinha um senador só na vida política americana. Então, o que acontece? A legislação permite que se concorra sem partido até mesmo a presidência dos Estados Unidos da América. Isso já aconteceu. Vi acontecer uma vez, mas talvez tenha acontecido outras. Foi nos anos 90, numa eleição em que acabou ganhando Bill Clinton, em que havia um candidato dito independente, que ameaçou até competir com Clinton. Era um milionário, claro, né? Tinha que ser bancar a campanha sozinho, sem partido, chamado Ross Perot. Aí, lá pelo meio da campanha, descobriram os podres do cara, a candidatura dele afundou. Mas chegou a ameaçar se tornar presidente dos Estados Unidos da América, sem partido. É curioso para a gente, porque a nossa legislação não permite isso. Pode concorrer para vereador que seja, tem que ter partido. Aliás, vereador já é bastante poder, pode não parecer, mas já é. Né? Comparado com os mortais comuns. Né? Ok. Então, temos aí essas categorias. Né? E para terminar, tem um termo que não está oficialmente nas classificações, mas é um objeto de estudo muito comum hoje em dia, muito interessante, que são os movimentos sociais. Os movimentos sociais podem ser agrupados, né, como um grupo de pressão. O MST é um exemplo bem clássico. O próprio CUT seria, os sindicatos também, né, podem ser vistos como grupo de pressão. Agora, só uma coisa geralmente é menosprezada nas análises. Quando se fala em movimentos sociais, geralmente a gente lembra dos movimentos de esquerda, de oposição. Né? Lembrar do MST, da CUT, dos sindicatos de modo geral, quem mais? Quem mais aí é grupo de pressão na sociedade? O CETER, a gente já falou. Né? Todos os grupos questionadores. Né? Grupos, portanto, de esquerda. Mas, observe, existem movimentos sociais de direita, que geralmente não são estudados. E mais do que isso, grupos que são mais eficazes, aí vai surgir de novo Marx dizendo, porque tem o poder econômico, que são os grupos, os movimentos sociais de direita, os conservadores. Por exemplo, quem é que banca uma revista como a Veja para sistematicamente atacar tudo que for pensamento de mudança no país? Né? Dizem que se a Veja existisse na época da abolição da escravatura, a manchete de capa dela seria Caos no Campo. Por aí, né? Extremamente conservadora a revista e a visão dos, né, conservadores, do poder econômico, etc. Movimentos sociais de direita são mais eficazes. Porque são movimentos que geralmente são menosprezados, primeiro por simpatia do pesquisador. Geralmente o pesquisador se interessa mais pelos movimentos que impliquem alguma mudança, que são os de esquerda. E em segundo lugar, porque eles são movimentos de bastidores. Né? Então, o que tornou a Rede Globo a potência que ela é hoje? Ela cresceu, né, exponencialmente, apoiando a ditadura
militar. Hoje ela faz reportagem, né, falando da abjeta, terrível ditadura militar. Mas ela se alimentou dessa ditadura, ela só é o que é hoje por conta dessa ditadura. Né? Tá? Então, o último aviso, o último lembrete, até para a pesquisa, da pesquisa originais, porque é um assunto pouco estudado, você entender como é que os movimentos de direita se articulam. Tem muita teoria da conspiração no senso comum, mas tem que realmente pesquisar para ver o que dessas teorias é verdade e o que é mito. Aí é muito legal o papel da ciência, né? Que é buscar a verdade por trás das várias versões que existem na sociedade. Tudo bem? Ok, pessoal. Por hoje é só. Alguma dúvida, alguma colocação? Não?